Comungar é tornar-se um perigo. Viemos pra incomodar. Com a fé e união, nossos passos um dia vão chegar. É uma grande honra estar aqui com vocês hoje. Quero cumprimentar a Carla Caminha, uma grande companheira aí, né, Carla? A gente fez aí umas lives aí, né? Primeira vez que ela fez uma live foi comigo, hein? E fazendo isso, eu quero cumprimentar aí todas as pessoas que fazem parte aí da Escola Regional Padre Humberto Blumen, escola que tem um importante papel aí na nossa Regional Nordeste 2. Quero saudar aí o Dom Limacedo, uma pessoa querida que tive a oportunidade de conhecer em Bananeiras durante a celebração de 60 anos de vida religiosa de uma amiga que nós temos em comum, a nossa querida irmã Terezinha, nossa eterna madre Terezinha do Carmelo de Bananeiras. É uma figura maravilhosa aí. E o tema hoje é muito instigante, né? O tema profecia social e política, cuidado e conjuntura, os caminhos do povo de Deus na defesa da vida e da justiça social. Bom, gente, quando a gente fala em povo de Deus, né? Eu particularmente remeto às minhas reflexões ao Antigo Testamento, né, onde os nossos irmãos e irmãs lutavam aí pela conquista da terra prometida por Javé, né? E nesse momento de pandemia, uma das ações que eu tenho feito aí para suportar esse período de isolamento social é conhecer um pouco mais desse livro grosso aí, que na realidade é uma coleção de vários livros, né, que a maioria das pessoas tem em casa. Alguns leem esses livros, mas pouco compreendem a sua mensagem. Né, eu estou falando da nossa Bíblia, né? E lá na Bíblia existem várias histórias incríveis, várias personagens marcantes, importantes, inquietas, proféticas. Na realidade, homens e mulheres de Deus com suas limitações humanas, com seus defeitos, com suas virtudes e com muita coragem para lidar com as adversidades que vão surgindo aí ao longo dessa jornada. E de lá para cá, o povo de Deus vem caminhando e cantando e seguindo as canções, sofrendo bastante, pois o povo de Deus sempre se depara com gente que não gosta de gente. Assim foi com o faraó, assim foram com os ditadores, assim foram com os corruptos, e assim é com o presidente atual do Brasil, seus admiradores e seus seguidores, que muitas vezes esses seguidores são pessoas próximas da gente, da nossa família, do nosso ciclo de amizades. Ai, como dói, né? E que saíram, digamos assim, desses armários da hipocrisia, se identificando com o discurso de ódio, misógino, separatista, racista, fascista, genocida de um projeto de país que está no poder. Acho que assim como Moisés percebeu e sentiu a sarça ardendo no seu coração, a gente precisa ter a mesma coragem para mudar toda essa situação que está acontecendo no país. Mesmo antes da pandemia, que começou em março, né, deste ano, eu ficava bastante incomodado com as reações que a gente não tinha nas ruas. Onde a gente poderia encher as nossas ruas protestando, com tantos fatos surreais, e nossas ruas estavam vazias, silenciosas. Aqui e acolá batia uma panela aqui, batia uma panela acolá,
mas o silêncio tomava conta das ruas. Entretanto, nas redes sociais, o bicho pegava, né? Com tantos fatos acontecendo, ou vocês já se esqueceram do tal do Golden Shower, defesa do trabalho infantil, derramamento de óleo no Nordeste? Até hoje, inclusive, ninguém sabe o que foi que aconteceu, né? Foi aparecendo óleo aqui, acolá e tal, e a culpa é da Venezuela. Queimadas na Amazônia. Declarações polêmicas. Ninguém passa fome no Brasil. Vou beneficiar meu filho, sim. Se eu puder dar filé mignon para ele, eu vou dar. Naquele momento em que estava se discutindo a indicação do embaixador do Brasil nos Estados Unidos of the America. Olha que beleza. Dentre tantas e tantas outras frases, e que por uma grande parte da nossa população não ter a consciência crítica, essas declarações que tomam boa parte do tempo da mídia, repercutindo, na verdade, é para a distração de todos nós. Porque assim, a boiada pode passar pela porteira. Gado. E a sarça queimando no coração de Moisés? E a nossa sarça? Será que a gente está sentindo ela queimando no nosso coração? Daqui a 2 ou 3 dias, serão mais de 100 mil mortos pelo coronavírus. Quantas vidas, quantas histórias, quantas pessoas poderiam ser preservadas? É claro que muita gente foi enganada, está arrependida, foi vítima de muita desinformação, falsas notícias, a hipnose do Zap. Plim, plim, plim. O Zap vai hipnotizando a gente. Plim, plim. Facebook. Enfim, redes sociais. Pior do que o coronavírus é a ignorância. E assim como no Brasil, além de tantas mazelas sociais que nós temos, como o racismo estrutural, infelizmente, nosso querido país, há também a ignorância estrutural. Não há interesse nenhum por parte dos poderosos a colocarem a educação como prioridade. Não há interesse em fazer com que as pessoas tenham consciência crítica. Não há interesse em fazer com que as pessoas entendam a engrenagem política, econômica, social e ambiental que é desenvolvida no Brasil. E o que assusta muito é que nós temos um Congresso Nacional com alguns resistentes que foram eleitos e tentam fazer o que podem para atrasar um pouco o trator genocida que está passando por cima do povo desde o golpe de 2016. Lembram? Não vai ter golpe, vai ter luta. Teve o golpe. Teve luta? E que tem como um dos pilotos dessa máquina de mortes o Rodrigo Maia. O outro copiloto é o Alcolumbre. Ambos do DEM. Democratas demoníacos. Rodrigo Maia está sentado em mais de 50 processos de impeachment. Impeachment. Olha que lindo nome. Mas ele disse textualmente, nessa última entrevista que ele deu no Roda Viva, quem não viu, veja.
Está lá no YouTube, Roda Viva, segunda-feira, pronto, veja essa entrevista. Impressionante. Que ele não vê motivos para o impeachment do Jair Bolsonaro. Mesmo o presidente exercitando quebras e quebras e quebras e quebras de decoro. Participação do presidente em frente ao quartel-general do Exército, apoiando manifestantes que pediam a intervenção militar. Fechamento do Congresso, volta do AI-5, fechamento do Supremo, ou seja, incitações contrárias ao funcionamento democrático das instituições. Boicote às medidas de isolamento. Ataque aos governadores e prefeitos durante a pandemia. Militarização de escalões importantes do governo federal. Estamos sem ministro titular da saúde por mais de 2 meses. Promove aglomeração com as suas saídas, dando péssimo exemplo. E impõe a prescrição de um protocolo de utilização do cloroquina no tratamento da Covid-19. Gente, temos agora um estoque de cloroquina para 18 anos. Não é 8 não, pessoal, vocês não entendem. 18. Dinheiro público jogado no lixo. Se isso tudo não for crime de responsabilidade, isso porque eu não coloquei aqui o Queiroz, as milícias, cadê Marielle, enfim. Como, e com tudo isso, a gente se pergunta como está o povo de Deus? Como estão os mais de 12 milhões de desempregados oficiais? Como estão vivendo os desalentados? Como estão passando aquelas pessoas que ficam nas filas da Caixa Econômica Federal? Tem gente que dorme na fila para poder ser atendido. E aí, quando o banco abre, ela recebe a informação que não era o dia dela receber os R$600. Mas o Brasil, dizem os poderosos, os opressores, os capitalistas, os realmente ricos, não é aquele pessoal que tem a caminhonete Hilux, cabine tripla, complexo, não é isso não, é aquele povo rico mesmo, sabe, rico mesmo, rico. O Brasil não tem dinheiro, o Brasil está quebrado, é o que eles falam, é o que eles propagam. E a dívida pública, gente? Vocês estão lembrados que houve aí um tempo atrás aí uma campanha para a realização da auditoria da dívida pública? O que deu isso, gente? Não, vai ter golpe, vai ter luta! E aí, onde é que a gente está? Onde é que a gente está para não falar sobre isso de novo, pessoal? Dívida pública, eu não sei se vocês sabiam, mas uma live do meu amigo Ivo Lesbalpin, ele mencionou que apenas uma vez na história desse país, a dívida pública brasileira foi auditada. Sabe quando, gente? 1931. E naquela época constataram que a dívida estava errada. 89 anos atrás já sabia que a dívida estava errada. E a gente precisa resgatar esse debate. A gente tem uma ONG chamada Auditoria Cidadã da Dívida. O site é www.auditoriacidadãsemtio.org.br, que tem dados interessantes que a gente precisa se apropriar. Tem um gráfico no formato de uma pizza. Falar em pizza essa hora, hein? 10 para as 8, Dom Limacedo, depois de 10 lives de hoje, aquela fominha, e eu falo em pizza, Dom Limacedo. Mas nessa pizza da dívida, mostra lá que 40% do orçamento do governo federal que foi realizado em 2019 foi para pagamento, dívida, juros, 40%. Isso dá, gente,
mais de 1 trilhão, 1 trilhão de reais. Que foi assim. Mas o Brasil não tem dinheiro. Para vocês terem ideia, só para efeitos comparativos, o valor do orçamento do governo federal em 2019, que foi realizado, ou seja, foi pago para a educação, foi de 93 bilhões. A saúde, 113 bilhões. E para a dívida pública, 1 trilhão, gente. 1 trilhão. Tá lá na pizza. E aí eu pergunto, como está a sarça no coração de vocês? Ela está ardendo? E falando de vida, água é vida. E esse governo está acelerando o processo que começou lá em 1997, com a criação da Agência Nacional das Águas. Olha que um nome bonito. Ana. E os poderosos, ou como o meu amigo Pedro Ribeiro de Oliveira diz, a minoria opulenta conseguiu mercantilizar a água e o saneamento básico. Há 20 anos, vários países fizeram uma movimentação para a privatização das águas e do saneamento básico. Aqui no Brasil, no mesmo período, Manaus e algumas cidades do estado de Tocantins também seguiram esse caminho. Em Manaus, 20 anos depois, apenas 12% do esgoto de Manaus é coletado. Porém, quase nada é tratado. Água na periferia? Tem não. E 20 anos eles já são privatizados. Berlim, Paris, dentre várias cidades que privatizaram a água e o saneamento estão desprivatizando. E aí querem convencer a gente que o governo Jair Bolsonaro, Deus acima de tudo, vai conseguir ter sucesso nesse projeto. E aí eu pergunto, como está a sarça no coração de vocês? Como está a sarça no coração de vocês? E essa mesma sarça que ardeu no coração de Moisés, lá no Antigo Testamento, lá com o povo de Deus, naquela caminhada, ardeu também no coração de 152 bispos brasileiros. E graças a Deus, esse homem que está aí com a gente, é o tal do bispo Dom Lima Macedo, ele assinou. Ai, se ele não assinasse, a gente ia lá em Recife e ia fazer ele assinar. Assim como a gente está tentando fazer outros assinarem, mas eles estão esperando a CNBB. Esperando a CNBB. Mas os 152 bispos corajosos que perceberam e sentiram a sarça ardendo no coração, eles não só assinaram, mas como eles fizeram a carta. E essa carta chama Carta ao Povo de Deus. E eles afirmam que o reino de Deus é dom, compromisso e meta. E essa carta correu o Brasil, correu o mundo, e conseguiu apoios, adesões de organismos internacionais, dos padres, olha, os padres, os diáconos, das leigas e leigos, mais de 1.000 padres assinaram, os leigos e leigas já está mais de 15.000. E essa carta serviu para arder mais ainda a sarça nos corações de várias pessoas que entenderam e ficaram tristes com alguns bispos que não assinaram essa carta, porque está esperando a CNBB. Todo respeito à CNBB. Gente, a gente não está cobrando que eles só assinem porque é uma carta importante, não. É que os bispos são lideranças importantes. A gente quer que eles tenham fidelidade ao segmento do Evangelho de Jesus de Nazaré. É isso que a gente está pedindo para eles assinarem. O período em que o Brasil está vivendo, com tantas mortes e responsabilidades, é muito tenebroso. Mas assim como na caminhada do povo de Deus,
existe sempre a esperança de que dias melhores virão. Porém, a gente tem que, a exemplo de Moisés, perceber e sentir a sarça ardendo nos nossos corações e ter a coragem de seguir em frente em busca da sua terra prometida, em busca do reino de Deus aqui na terra, em busca do reino de Deus aqui no Brasil. E aí eu pergunto, para terminar, como está a sarça no coração de vocês? Obrigado, gente. O Espírito é vento incessante que nada há de prender. Ele sopra até no absurdo que a gente não quer ver. Muito tempo não dura a verdade nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito para a vida ser sempre mais.